Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 103. Explicações de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. A Gênesis, capítulo 14. Então, onde nós encerramos o vídeo anterior, né, que é o vídeo 102, esse é o 103. Olha só para você ver, nós encerramos dizendo aqui, né, informando as pessoas que todo esse processo não passa-se de primitivismo, treva, processo apócrifo, obsessor. Então olha só para você ver aqui, ó. Os que as tiveram tomam-nas como realidade confirmativa de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Tudo não passa de produto do próprio pensamento do indivíduo ali. Desejo do próprio indivíduo. Eu quero enganar as pessoas. Eu quero ajudar as pessoas. Então as trevas também ali presente, inspirando aquela pessoa a agir sobre todos aqueles que ali se encontram de uma forma assim vampiresca, amedrontando as pessoas. Então, semelhante atrai semelhante. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, né? Do sonambulismo, do êxtase e tudo mais. Olha o que Kardec está dizendo. Cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas. Sabe? Existem trabalhos sérios, em casas sérias, que depois que terminam os trabalhos onde esses tipos de trabalhos são realizados, esses trabalhos estáticos, né, que são trabalhos que envolve o sonambulismo, né, aqueles médios, né, que entram em estado de êxtase. Depois que terminam os trabalhos, minuciosamente, todos ali, eles procuram revisar todo o trabalho realizado. Eles procuram revisar tudo. Até porque casas espíritas sérias que possuem esses tipos de trabalho, eles filmam tudo. Como Mansão do Caminho, de Edivaldo Pereira Franco, todos os trabalhos mediúnicos lá são filmados. Edivaldo mesmo já disse isso em palestra, que depois que termina os trabalhos, ninguém vai embora antes que revisem todas as filmagens. Mas para que revisar? Nós não podemos divulgar o apócrifo. Nós não podemos divulgar o anticristo. Nós não podemos divulgar as trevas como sendo verdade. Percebendo-se ali a interferência das trevas, do anticristo, de obsessores, calem-se a boca todo mundo. Vamos realizar um novo trabalho, para fazer uma nova revisão de tudo que aconteceu.
Então não pode estar divulgando aqui, divulgando ali, tudo que acontece. Sabe? Então, cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas. Então, tem a ver também, porque faz parte de uma revisão, de uma análise, né, de um estudo. 97% dos espíritas no Brasil são pseudos. E você sabe o que significa pseudo, né? Pseudo é charlatão, é mistificador, é impostor, é místico, é exótico, é esotérico, que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, o que as trevas têm aproveitado de milhares de médiums que se dizem psicógrafos e que psicografam livros. O que as trevas têm aproveitado desses médios indisciplinados e invigilantes, sei que se nós pegarmos a doutrina dos espíritos, ou melhor, a literatura espírita, e colocarmos todos os livros em uma peneira e dar uma chacoalhada, não fica quase que nada. Porque todos aqueles que caem, são obras apócrifas, são obras de espíritos charlatões mistificadores, anticristo, que aproveitando a credulidade de muitos médios, né, a ignorância e a falta de disciplina e de conhecimento, introduzem naqueles médios esses livros, levando eles a psicografar aqueles livros falsos, que não tem nada a ver com a doutrina dos espíritos, só para poder desviar a atenção do espírito em processo de evolução aqui na Terra. E quantos milhões de espíritas são avessos às 5 obras de Kardec, a Revista Espírita, o que é o Espiritismo, Leon Denis, Gabriel Delane, obras de Divaldo Pereira Franco, de Carlos Bacelli e de Chico Xavier. Por que eles são avessos? Porque eles acham, assim, obras muito difíceis de ler, de estudar, né? Então eles preferem romances. E romance não é espiritismo. Romance não é espiritismo. Romance é algo pessoal de alguns indivíduos que tiveram alguma experiência em determinada existência naquelas condições. Então os espíritos das trevas, eles aproveitam a ignorância daquele médium e transmite através dele aquelas obras apócrifas, mentirosas, justamente para que ela, editada, chegue ao conhecimento do público, e o público, desviando-se a atenção para o lado daquela obra, ele não preste atenção nas obras da doutrina dos espíritos, as obras sérias, que as 5 primeiras de Allan Kardec são as básicas, entendeu? Ah, mas eu já li as 5 obras básicas. Você já leu? Leia novamente. 1 vez, 2 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, 100 vezes as 5 obras básicas. Leia.
Aí depois que você ler 100 vezes as 5 obras básicas, você estude as 5 obras básicas 100 vezes. Mas então eu vou passar a minha encarnação aqui na Terra aqui 80 anos, só lendo só as 5 obras básicas. Qual o problema? Se você lê as 5 obras básicas na teoria e na prática, você não precisa de ler obra nenhuma mais paralela. Você não precisa ler obra nenhuma mais. A base é as 5 obras básicas de Kardec. Leia 100 vezes, depois você estude 100 vezes cada uma. 100 vezes cada uma, a avó mandou dizer aqui. Nossa, avó, que isso? 100 vezes, estude. E depois você coloca em prática. Não, vó. 1000 vezes cada uma? Que isso? Vó que disse. Quiser pensar alguma coisa, pensa dela. Coloque em prática 1000 vezes cada uma. Ah, então eu vou passar a eternidade só estudando as obras básicas. Oh, mas as obras básicas são leis imutáveis. São leis de Deus. Você entendeu? E outra também. Você quer uma forma assim maravilhosa de você estudar os desígnios de Deus? Vá lá para o meio da mata, para o meio dos pastos, entendeu? Busque os horizontes, vai ver o sol nascer, vai ver o sol se pôr, vai estudar as estrelas à noite, olhando as estrelas, porque a natureza de Deus é um livro aberto que nós temos à nossa disposição para a nossa autoevangelização. É melhor que ficar perdendo tempo aí com muitos livros. Tem muitas pessoas que me oferecem tantos livros. Eu não desfaço. Eu pego, né? Porque eu não sei se você sabe. Você conhece aquele bichinho que chama traça? Né? A traça, né? Então guarde. Eu faço daquele jeito. Eu guardo muitos livros que muitas pessoas me oferecem, né? Que me dão. Eu guardo para as traças. Sabe por quê? Porque as traças também estão em processo de evolução. Então elas precisam comer o livro para elas evoluir. E eu tenho tanta traça aqui em casa, aqui na minha mesinha aqui, que elas pegam nos meus livros aqui, nesses livros que eu ganho, né? E elas... Tem dia que eu tô aqui, eu tô escutando as traças, conversando uma com as outras... E não é que elas estão se educando mesmo, né? Então, antes que se lhes dê crédito, né? Então, cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas. Antes que se lhes dê crédito. Ah, eu vi, na minha visão aqui, né? Sonâmbulo, numa situação de êxtase, inconsciência, que tem... Eu estou vendo tal lugar assim, 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 descrevo tudo. Que aquilo ali fique só dentro ali da Câmara de Trabalho. Não saia lá fora esse assunto. E todo mundo ali tem que estudar tudo isso que está sendo dito ou que foi dito lá dentro. Ó, cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas antes que se lhes dê crédito, né? A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, a tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade
é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, como nos evangelizar? Como nos evangelizar? Quanto mais estudamos os desígnios das leis de Deus, mais aprendemos, né? Aí Kardec, ele coloca numa linha de rodapé aqui: podem explicar-se assim as visões da irmã Eumerich, que, reportando-se ao tempo da paixão do Cristo, diz ter visto coisas materiais que nunca existiram, senão nos livros que ela leu. As da senhora Catarina Seiduqueira, na Revista Espírita, de agosto de 1866, na página 241, e uma parte das de Schwarzenberg, um negócio assim, esses nomes russos, não sei por que esse nome russo aqui, mas tá bom. Então, olha só para você ver, essa média, ou essa nossa irmã aqui, não sei, pode explicar assim as visões, né? As visões da irmã Eumerich, que, reportando-se ao tempo da paixão do Cristo, diz ter visto coisas materiais que nunca existiram, senão nos livros que ela leu. As visões, né? Então, eu conheço muitos médios, com todo respeito, não vou dizer nome de ninguém, que em trabalhos de desobsessão, eles se dizem serem transportados. Isso aí é meio complicado. Eles se dizem serem transportados lá para as regiões umbralinas, quando lá nas regiões umbralinas eles se veem, né? Eles se veem em meio a equipes de espíritos do bem, acolhendo espíritos lá sofredores, espíritos que praticamente quase um século lá se encontra em sofrimento. Eu não vou dizer que essas pessoas, esses médios, eles estão dizendo a verdade ou eles estão agindo apocrifamente, né? Isso tudo não passa de uma mistificação, de uma obsessão, de um charlatanismo. Eu não vou dizer, porque aí seria um julgamento. Mas é preciso tomar muito cuidado com isso. Porque reconhece-se a árvore pelo fruto. Aí entra aquela parte de análises. Os bons espíritos, os bons espíritos, para eles permitirem que alguns membros da casa espírita os acompanhem até determinadas regiões umbralinas, através do desdobramento, né? Os bons espíritos, eles analisam milhões de fatores neste médio: caráter, moral, hábito, atitudes, desejos, vícios. O que a pessoa comeu 24 horas antes até aquele momento, o que ele bebeu, se ele fumou,
Se a pessoa, principalmente naquele dia de trabalho, fumou ou tomou café, que excita o sistema neurológico da pessoa, né? A cafeína, e também todas as glândulas, né? Que é o sistema endócrino, pode ter certeza que os mentores espirituais não permitem quando é casa séria. Os mentores espirituais não permitem que aqueles médios os acompanhem até essas regiões umbralinas. Porque permitir uma pessoa indisciplinada, em todos os sentidos, a acompanhá-los, é pôr em risco o êxito dos trabalhos. Porque em vez dos mentores amparar os sofredores que lá se encontram, eles vão ter que amparar aquela alma daquele médium que junto com eles ali se encontram. Então é preciso rever bastante isso. Casas espírita meia boca, que médio diz acompanhar a equipe espiritual até determinadas regiões umbralinas para poder socorrer espírito sofredor, você vai me desculpar, meu bem. Você vai me desculpar. Mas não condiz, não. Isso não passa-se de uma fantasia, isso não passa-se de uma mistificação, não passa-se do animismo do médium, de uma ilusão, sabe, mistificação, tudo isso, menos que ele esteve lá. Ainda mais quando a casa espírita é uma casa espírita meia boca. Agora, numa casa espírita séria, só os médios sérios e disciplinados, que já passaram por vários cursos, por vários anos de trabalhos e de experiência, que são disciplinados, que sabem o que podem e o que não podem fazer durante aqueles dias que antecedem aqueles trabalhos, é que participam desses tipos de trabalhos de desdobramento, sabe? De transporte e de tudo mais, sabe? Então, dar crédito a médiums indisciplinado, como por exemplo, a pessoa está trabalhando numa casa espírita meia boca e de repente ela fecha os olhos e começa a descrever a tua vida. E ela descreve a tua vida toda. Aí você fala assim, ó, mas ela acertou tudo que ela disse. Mas, gente, vamos deixar de tontice? Qual os benefícios em descrever a tua vida? Não há benefício nenhum em descrever a tua vida. Benefício há em te auxiliar para que você mesmo ou mesma possa auto se evangelizar e auto se encontrar. Porque descrever a tua vida, não há benefício nenhum em descrever a tua vida. Então, as pessoas, por falta de raciocínio, caem nas armadilhas das trevas. Então, por exemplo, olha só para você ver como são as coisas.
Se você está ali, só você, sozinho ou sozinha, numa sala com um médium, e ninguém mais ali está ouvindo o espírito ou o médium ali descrevendo a tua vida, a gente ainda dá um certo crédito. Mas e aqueles casos onde o espírito ou o médium está ali descrevendo a tua vida frente a uma plateia imensa e todos se inteirando de detalhes de tudo que você fez em vidas passadas ou de que você está fazendo nessa vida? Isso é falta de ética, isso é falta de respeito, isso é falta de disciplina. E outra coisa também, nós não podemos nos esquecer que isso não acontece em casa espírita séria, só acontece em casa espírita meia boca. E outra coisa, nós temos que entender que geralmente quando descreve a nossa vida toda em frente a uma plateia, são espíritos das trevas. Guarde esse nome, espírito das trevas, para o próximo vídeo. Nós vamos continuar esse assunto.